E mais uma vez o atacante Luciano saiu destruído pelo Corinthians. Ele que se tornou um jogador ridículo e revoltado só porque saiu chutado pelo Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero falar a vocês sobre o atacante Luciano, jogador que hoje pertence à equipe do São Paulo. O Corinthians venceu mais um clássico, vencemos mais um majestoso, vencemos o primeiro clássico de 2026 e mais uma vez o Luciano tentando se aparecer, só que tentando se aparecer de uma forma extremamente negativa. Mais uma vez, ele terminou destruído, saiu derrotado e, claro, é um jogador que, na minha visão, é um dos atletas que deixaram o Corinthians alguns anos atrás, ele que vai completar 10 anos que deixou o Corinthians, ele nunca esquece. E vamos tentar entender, eu vou tentar explicar por que o Luciano se tornou esse jogador tão revoltado e, mais uma vez, ele saiu destruído. Vamos lá. O Luciano, ele teve uma passagem pelo Corinthians ali entre 2014 e 2016. E o Luciano, para vocês terem uma ideia, ele teve um início extremamente arrasador no Corinthians, marcando vários gols e logo nos primeiros jogos, ele que acabou depois perdendo espaço. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, ele estreou no Corinthians em 2000, chegou no Corinthians em 2014, e naquele Corinthians lá, por exemplo, de 2015, com todo respeito, mas não teria como ter espaço para o Luciano. E aí ele acabou perdendo espaço, foi embora e foi emprestado e tudo, não voltou mais para o Corinthians. E isso acabou criando uma revolta muito grande no Luciano. Ele já deu entrevista, já disse que foi mal aproveitado pelo Corinthians e tudo mais. Ele tem uma revolta contra o Timão. Todas as vezes que ele joga contra o Corinthians, ele tenta se aparecer da pior forma possível. Já teve jogo na Arena em que ele chutou a bandeirinha de escanteio. E nesse jogo do dia 10 de maio, que nós vencemos por 3-2, mais uma vez o Luciano tentando se aparecer de uma forma ridícula, o tempo todo falando na cabeça do Anderson Daronco. Impressionante o tanto também que a arbitragem permitiu, que o árbitro permitiu. No primeiro gol do Corinthians, no gol do Ranieri, o Luciano perde o tempo da bola, se joga no chão e fica chorando o tempo todo, querendo que o gol fosse anulado, pedindo falta. Nunca que aquilo foi falta. Na verdade, foi um pênalti para o Corinthians naquele lance. E aí, quando ele consegue marcar um gol que o Corinthians deu de presente, que o Ranieri deu de presente, lá vai ele de novo, perto da torcida, próximo da bandeirinha. Eu, sinceramente, vi ele fazendo alguns gestos estranhos ali na bandeirinha do Corinthians, na bandeirinha de escanteio mais uma vez. Então, todas as vezes que ele joga contra o Corinthians, é uma revolta extrema. Ele não se conforma de ter ido embora do Corinthians. Ele joga no São Paulo, mas quando ele joga contra o Corinthians, ele quer, na verdade que ele gostaria era de estar com a nossa camisa. Então, para mim, o Luciano é um dos jogadores mais revoltados que deixaram o Corinthians nos últimos anos. Sinceramente, um jogador ridículo, mais uma vez, foi destruído. A minha opinião quanto ao Luciano é a seguinte, vou ser sincero com vocês. O Luciano, ele, na minha visão, no meu ponto de vista, agora até um comentário meio forte, claramente existe um sentimento de revolta. O Luciano, ele é revoltado com o Corinthians. E isso fica evidente na postura dele, na maneira que ele tenta se aparecer, nas provocações, as coisas que ele acaba fazendo. Na verdade, ele tem uma guerra pessoal com o Corinthians. O Luciano,
ele tem que entender que ele teve o seu momento pelo Corinthians, mas ele não teve espaço, não serviu mais e acabou indo embora. Sinceramente, o que eu acho que o Luciano tenta mostrar, o que eu acho que ele tenta fazer com que aconteça, eu acho que o sonho dele é, de repente, o Corinthians aparentar que se arrependeu dele ter ido embora. E, sinceramente, tudo que ele faz se torna extremamente ridículo. Ele acaba tendo uma guerra totalmente pessoal e desnecessária com o Corinthians. Luciano, você precisa urgentemente aprender a ter mais respeito com a instituição. Porque o que o Luciano faz vai muito além das coisas. E ele precisa entender que o Corinthians não vai se arrepender dele ter ido embora. O torcedor corintiano nunca vai dizer: nossa, que pena o Luciano ter ido embora. Isso não vai acontecer, Luciano. Mais uma vez você foi destruído, mais um jogo em que você não joga nada e procura o tempo todo ficar provocando, querendo fazer graça, querendo se aparecer contra o Corinthians. Coisas extremamente desnecessárias. Eu vou ser sincero com vocês, aquele início do Luciano, lá em 2014, foi muito bom. Só que depois, como que o Luciano, por exemplo, seria titular naquele Corinthians de 2015? Aquele Corinthians de 2015 era sensacional. Jadson, Renato Augusto, tínhamos a melhor defesa do futebol brasileiro. O Luciano, que me desculpe, mas ali até a saída do Guerreiro, por exemplo, que aconteceu na metade de 2015, ataque do Corinthians tinha Emerson Sheik, tinha Paulo Guerreiro. Como que o Luciano iria ter espaço naquele time? Como que o Luciano iria ser titular naquele time? Então, de uma certa forma, ele foi chutado pelo Corinthians, ele mesmo praticamente já disse isso, e acabou se tornando um dos jogadores mais revoltados com o clube. Só que eu volto a dizer a vocês, para mim, ele tenta, de uma certa forma, fazer com que o Corinthians se arrependa. E ele vive essa guerra pessoal com o Corinthians, mas o Corinthians não vai se arrepender dele ter ido embora, muito pelo contrário. Então, sinceramente, acabou se tornando um jogador ridículo e extremamente revoltado. E mais uma vez nesse clássico, quando o Bidon marcou o terceiro gol, o Bidon fez questão de ir lá na bandeirinha dar uma provocada. Saiu destruído. Não tinha nem necessidade disso. Não apareceu no jogo e sempre quando apareceu foi para tentar fazer provocações. A postura dele entrega tudo. Então, para mim, sinceramente, isso que o Luciano faz, todas as vezes que ele joga contra o Corinthians, ele tenta, de uma certa forma, fazer essa provocação. Com o passar do tempo, vai se tornando ainda mais ridículo. Sinceramente, quando ele faz isso, ele está desrespeitando até o time ao qual ele está. Porque ele está lá, jogando pelo São Paulo, vestindo a camisa do São Paulo, mas, na verdade, sinceramente, parece o que ele gostaria mesmo, na verdade, era estar com a camisa do Corinthians. Então, uma revolta muito grande de um jogador ridículo. Sinceramente, essa é a palavra que eu falo do Luciano, ridículo e desrespeitoso. Você precisa respeitar mais o Corinthians, Luciano. Porque se não fosse o Corinthians, você não teria ficado conhecido no mundo do futebol. Então você tem que agradecer o Corinthians, não ficar dando entrevistas para, de repente, querer dizer que foi chutado, que foi pouco aproveitado. Deveria agradecer todas as vezes e respeitar mais o nosso timão. Então era isso que eu queria passar para vocês, falar sobre o Luciano. Mais uma vez, um jogador ridículo, uma postura ridícula em um clássico contra nós, e mais uma vez ele saiu destruído. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem nos comentários as opiniões de vocês. Por que vocês acham que o Luciano se tornou um jogador tão ridículo e revoltado
contra o nosso Corinthians. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!